Airdrop da Layer 0. O que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, como que eu faço para ganhar tudo hoje no vídeo de agora. Então faz o seguinte, já deixa o seu dedo no like e bora pro vídeo. E é sem enrolação mesmo, ó, já comecei. É o seguinte, a Layer 0, ela é uma empresa que tem um produto, tem um serviço dentro do mercado de cripto. Esse produto ele é bem comum, é o serviço que a gente chama de bridge. Na verdade, a Layer 0 tem uma tecnologia que permite o acontecer dessa bridge. E bridge, para quem não está familiarizado, significa ponte em português. Basicamente, seria usar um aplicativo que vai te permitir enviar tokens da rede Ethereum para a rede Base, rede da Solana e por aí, ficar trocando de várias redes. No caso, a Layer 0, ela vai efetivar essa troca, ela é a tecnologia que permite justamente essa troca de acontecer. Enquanto, por exemplo, você assiste na sua carteira da rede Base, por exemplo, para a rede Ethereum, a Layer 0 vai estar por trás como uma grande rede interligando diversas outras redes para que tudo isso funcione. Inclusive, por isso que o nome dela é Layer 0, né? Que seria a camada zero, justamente a rede que fica por baixo. Outro exemplo, imagina que você vai transferir algum dado, alguma informação por Bluetooth. É mais ou menos isso. A Layer 0 seria o Bluetooth. E no caso, a gente está falando de uma empresa que já tem token, do token ZRO. Isso porque ela fez seu primeiro airdrop no dia 20 de junho de 2024. E nele, a gente teve algumas características interessantes. Vem ver comigo. Na época do airdrop, eu lembro de ter feito esse post aqui comparando dois grandes airdrops que tiveram na época, tá? Justamente ali na época de junho de 2024. Que é o airdrop da ZK-Sync com o airdrop da Layer 0. Eu já vou pular aqui para baixo para falar de Layer 0 em específico, para a gente dar uma lida aqui juntos. O airdrop da Layer 0 foi inclusivo, eu me lembro de ter escrito essa frase, significa que muita gente ficou eleita para poder reclamar esses tokens. Pessoas que se esforçaram um pouco estão dentro do airdrop, com um valor pequeno, ok. Pessoas que se destacaram no ranking de usuários receberam um pouco mais. O que significa isso aqui? Eu me lembro muito bem dessa época, simplesmente você ter feito uma caça incrível demais ali dentro do projeto não te levou a ter uma alocação tão grande. Isso significa que é um airdrop que vai abranger bastante carteira, ou seja, muito fácil de ficar elegível. A alocação mínima foi de 25 tokens, o piso foi baixíssimo. A gente fala piso quando é o mínimo necessário para você poder entrar dentro do... Entrar dentro é foda, né? Mas entrar no airdrop. Já o teto foi de 5 mil tokens, com um valor de pré-market de $4, ficou próximo dos $20 mil. E na época esses $20 mil estavam valendo mais ou menos uns 100, 105 mil reais. Um dos motivos para que isso fosse possível foi a quantidade de carteiras elegíveis, 1,28 milhão. É muita gente dentro do airdrop. Lembrei de uma coisa lendo aqui, na época o CEO da Layer 0 discutiu os critérios de elegibilidade de uma forma pública e conjunta com a própria comunidade. Ou seja, ele estava comentando o que ele poderia colocar para de fato considerar como elegível e as pessoas estavam comentando, ele ia tirando e colocando diversas coisas dentro desse critério. E aí tem a frase aqui de que o airdrop da Layer 0 era público e conhecido, todo mundo sabia que ia acontecer. Tava muito óbvio, muito na cara. Outro ponto interessante, eu lembro que quando ele estava mostrando alguns modelos de elegibilidade, alguns interessavam bastante e no final ele não usou nenhum deles, ele simplesmente fez da cabeça dele. Mas tudo bem, foi um airdrop bem democrático. Considerando a alocação mínima de 25 tokens com o token próximo de $4, a gente está falando de $100 no mínimo para quem ganhou o airdrop da Layer 0. Ou seja, o que aconteceu? Muita carteira levou pouco token, muita gente ficou elegível, mas quem estava lá no topo em relação a interações não ganhou tanta coisa assim. Vou deixar a thread na descrição para vocês, tá bom? Tem inclusive vários comentários de bastante gente aqui da época, muito legal, bem interessante. E é bom que eu salvo esse tipo de post para poder voltar depois e entender como que era o momento do mercado. Outros pontos muito importantes para a gente falar aqui são os de que a gente teve meio que pela primeira vez um novo Twitter criado chamado Foundation, e aí todos os protocolos começaram a fazer isso na hora de distribuir, criar como se fosse um CNPJ novo, como se fosse uma empresa nova, para poder cuidar apenas da distribuição. Outra coisa importante que eu anotei, tinha que fazer uma doação obrigatória. Isso significa que você tinha que ter o SDC na sua carteira para doar obrigatoriamente para o projeto, que ia fazer alguma caridade, e aí sim você poderia clamar os tokens. Começou-se a falar de donation to claim, enfim, absurdo. Outro ponto bem legal é que eles fizeram o claim, né, que justamente a possibilidade de você clamar os tokens, de você pegar os tokens, né, coletar os tokens, por diversas redes, mesmo, várias. Inclusive eu lembro de ter feito pela rede da Arbitrum. Isso gerou uma arbitragem
absurda. Ou seja, muita diferença de preço de token, muita pool de liquidez sendo criada, então foi um airdrop realmente marcante pra gente que ficasse airdrop. Inclusive uma observação, o airdrop ele foi feito aproximadamente ali no dia 19, 20 de junho. Significa que provavelmente a gente vai ter um novo airdrop um ano depois, mais ou menos 19, 20 de junho de 2025. Isso significa que dá muito tempo de caçar, cara, não come bola, não perde essa chance. Pedi a produção colocar aí na tela o quanto que eu ganhei com esse airdrop. Inclusive eles tiveram uma realocação no modelo interessante que eu vou explicar para vocês. Volta aqui, produção. As carteiras que não coletaram os tokens no momento do airdrop ficaram inelegíveis e entregaram o poder desses tokens para próximas carteiras. E essas carteiras que receberam então os tokens de quem não recolheu foram as que primeiramente fizeram a coleta. Ou seja, eu que fiz a coleta nos primeiros dias passei a também estar elegível para realocação de tokens do projeto. E como vocês viram no print que apareceu na tela agora há pouco, essa alocação foi feita 3 meses depois. No meu caso, ela representou mais ou menos uns 50% a mais do airdrop, que tá maravilhoso. Então fica a previsão aí, né, de segundo airdrop acontecendo em junho? Eu acho que sim. Agora dá uma olhadinha aqui junto comigo neste tweet feito pela Layer Zero Foundation. Está escancarado aqui, ó, snapshots futuros. E eu vou trazer mais provas, tá? Mas para mim é óbvio que vai ter um airdrop numa segunda leva. Só para quem não sabe, né, o snapshot é como se fosse uma foto da blockchain naquele momento exato, para saber quem que tem e quem não tem direito à alocação. E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida juntos no artigo que eles postaram. Vamos lá. Na introdução ao token que eles postaram justamente ali no dia 19 de junho de 2024, ou seja, muito próximo do airdrop, eles falam algumas coisas interessantes para a gente hoje. Fixaram o supply total, ou seja, a quantidade de tokens em 1 bilhão. E destinaram mais ou menos 38 ali, quase 40%, para a comunidade, o que inclui distribuição para usuários e outras formas de airdrop também. Agora vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui juntos. Se tá bem claro aí para você dar uma olhadinha, perceba que tudo começou um pouquinho antes de julho de 2024, e um pouquinho antes de julho de 2025 a gente tem um crescimento no supply dos tokens. A gente pode chamar isso aqui de unlock, enfim, mas basicamente é liberar mais token para correr a mercado. Legal, a gente está mais ou menos aqui, ó, janeiro de 2025, ou seja, tem um pouquinho menos da metade do tempo até uma nova liberação. Acho que vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, né? Até completar de fato 1 bilhão de tokens no mercado, sendo que hoje a gente tem 250 milhões, eles vão mais ou menos para o ano de 2029, então demora um pouquinho. Mas veja que o roxo clarinho, que é para a comunidade, ele também vai aumentando. Pode ser que eles criem algum tipo de recompensa perpétua, pode ser que não seja necessariamente um airdrop de uma vez, pode ser que tenha vesting, ou seja, você não pode receber tudo de uma vez e não pode vender a mercado também, mas de qualquer forma, está aqui claramente uma quantidade de tokens a mais para a comunidade do que a gente tem hoje. Então grava aí na sua agenda junho de 2025 que a gente vai voltar a falar de Layer Zero. Mas calma aí, você tá achando que acabou? Vamos caçar juntos isso aqui, vamos pro tutorial. Na tela aí para vocês o site da Stargate, mais um site cruel aqui com o meu PC. O link vai estar na descrição, clica em transfer aqui em cima. Agora eu vou conectar minha carteira. Só lembrando, a gente está falando de carteiras EVM no sistema da Ethereum. Pronto, estamos conectados, a gente pode passar a caçar o airdrop junto. Um dos principais focos da Layer Zero foi rebater um pouco das taxas que você gasta no protocolo. Significa que ela deu tokens de graça, considerando mais ou menos o quanto que você gastou do serviço dela para poder fazer essas pontes. Inclusive, ela fez um sistema de distribuição para parceiros e a Stargate foi simplesmente o maior parceiro dela. A nossa ideia aqui vai ser usar a Stargate para enviar tokens de um lado para o outro. Então faz o seguinte, anota na colinha aí, ó, pelo menos 3 transações por semana, podendo ser algumas redes bem baratinhas como Base, Arbitrum, Phantom e também uma vez por mês na rede Ethereum para aumentar bastante o seu gasto do serviço e eu vou explicar exatamente o que isso significa. Essa uma transação por mês ela tem que ser de preferência da Base para a rede Ethereum, de alguma rede para a rede Ethereum. Porque quando você transfere de uma rede bem baratinha, ou seja, que tem uma taxa de gas muito barata, para a rede Ethereum, que é muito cara, o seu gasto com gas vai ser bem baixo, afinal você está confirmando uma transação dentro de uma rede barata,
como por exemplo a Base, mas você vai ser cobrado muito fortemente pelo serviço de receber na rede Ethereum. Ou seja, você não está gastando na taxa de rede para confirmar a transação, mas na taxa de serviço para poder realizar essa ponte. Vamos dar uma olhadinha aqui como que funcionaria isso na prática. Mas antes da prática, dá uma olhadinha aqui. Eu simplesmente tenho um canal no WhatsApp onde eu posto diversas informações gratuitas, inclusive áudios enormes ali. Tem o meu próprio WhatsApp, tudo isso para você que está dentro do meu ecossistema aqui no canal do WhatsApp. Entra porque é de graça, é o primeiro link da descrição. E vem novidade em fevereiro, mas eu não posso falar nada sobre isso agora. Vamos lá, eu vou escolher aqui, por exemplo, a rede Base em cima e a rede Ethereum aqui embaixo. Vou selecionar o próprio token Ethereum, mas saibam que você pode transferir diversos tipos de token pela rede. Do jeito que eu fiz a transação aqui, seria aquela transação mensal ou a cada 3 meses, 2 meses, pelo menos uma seria legal fazer para gastar essa taxa absurda aqui, mas para poder estar talvez garantido com mais de $1 ou mais de $2 gastos dentro do serviço. Vai que tem algum piso novo, os caras deixam de ser democráticos e começa a cortar um monte de carteira. É claro que para quem isso aqui não faz sentido financeiramente, pode só pular essa parte e partir para uma caça mais orgânica. Nesse caso, apenas exclua a rede Ethereum de todo o processo. Veja só, existem 2 modelos de transferência e eu quero explicar eles para você. Existe esse aqui do ônibus, que eles chamam de Economy. Basicamente, eles vão juntar 3 transações, 3 pedidos de usuários e mandar de uma vez só. Isso faz com que fique mais barato. Então, você simplesmente vai pagar menos taxa. Tá dando $10 de diferença ali, eu já vi isso ser, inclusive, de uma diferença muito maior. Mas o principal é a diferença de tempo. Veja que aqui você demora mais ou menos 10 minutos. E não é exatamente, tá? Mas é mais ou menos, porque pode ser o tempo que demora para aparecer pessoas querendo fazer a mesma transação que você. Não no mesmo valor, mas na mesma rede de destino e também partindo da mesma rede de origem. Inclusive tem o número de vagas preenchidas aqui, ó. Esse QE é justamente, ó, 0 pessoas neste combo. Você seria a primeira aqui. Se tivesse um 2, aí sim o tempo seria mais curto, porque você completaria, você seria a terceira transação e eles enviam de uma vez. Mas a minha sugestão é de fazer o gasto no modelo Fast. O modelo Fast é mais simples de ser lido e pode fazer alguma diferença ter transferido pelo modelo Fast na hora do airdrop. Nesse caso, você clica em transferir e aí sim confirma a transação dentro da rede. Eu não vou confirmar aqui porque eu não vou caçar com essa carteira. Mas vejam que a taxa de FII, ou seja, taxa de gas, na rede da Base está 3 centavos. O que vai pagar caro mesmo é um deságio ali, justamente porque você está enviando para a rede Ethereum. Lembra que eu coloquei 0.002? Estou pagando aqui 0.1 só para poder fazer esse envio. Cancelei a transação para te mostrar que dá para fazer isso pela rede Base com Arbitrum e diversas outras redes mais baratas. E essa transação eu vou fazer com você. Vejam que o ônibus aqui para essa transação, para este caminho, ele é um pouquinho mais rápido porque deve acontecer com mais frequência. E já tem 3 assentos ocupados, falta só um, mas eu não vou usar esse modelo, eu vou usar o modelo Fast. O modelo Fast é você andando com seu carro particular aí, vai gastar mais dinheiro, mas vai chegar na hora. Clicando em transação, ele vai chamar a sua carteira. Aliás, fica aqui comigo que eu vou mostrar um negócio no final sobre o projeto da Layer Zero, que acho que você não viu em lugar nenhum. Confirma a transação, e aí é só esperar confirmar a transação. Acabou o tutorial, mas vamos falar de uma métrica bem interessante para a gente pensar no airdrop. Nesse site chamado Layer Zero Scan, a gente tem simplesmente todas as transações enviadas usando a tecnologia da Layer Zero. Perceba que enquanto eu falo e travo também, a gente tem várias transações chegando com inclusive o protocolo que está usando a transação. Tem inclusive a testnet bridge aqui, ou seja, dá para você usar uma rede testnet mesmo assim, enviar uma transação paga para a Layer Zero. Aqui na esquerda a gente tem o in-flight e também o deliver, ou seja, o que está em caminho, né, e o que já chegou para confirmar a transação, para você saber o que já está de fato escrito ali na blockchain e o que ainda está em transação por meio do serviço da Layer Zero. Tem o total de mensagens enviado, tem várias informações bem legais. Dê uma olhada nesse site, que interessante. Ele vai mostrar todas as transações que aconteceram dentro do serviço da Layer Zero. Teve um pico de uso em 2023 e nesse momento aqui, por semana, a gente tinha mais ou menos 4 milhões de mensagens enviadas pela Layer Zero. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar mensal aqui. No mês de julho de 2023, 17 milhões
de transações enviadas pela tecnologia da Layer Zero. No mês do airdrop, a gente está falando de 10 vezes menos, 1,7 milhão de transações enviadas. E no mês de agora, dezembro de 2024, né, comecinho de 2025, menos de 1 milhão de transações por mês. Tudo bem, o mês de dezembro não acabou, mas vejam, até mesmo em agosto teve realmente menos, então tá ali beirando 1 milhão. Inclusive o link vai estar na descrição para vocês, que eu acho muito legal esse site. Dá para ver inclusive em barrinhas, o que mostra bastante informação aqui pra gente. Mas vamos fazer uma conta de padaria, eu até anotei aqui alguns dados, tá? Se eu ganhei 250 tokens aproximadamente, isso em junho de 2024, a gente tá falando que tudo que aconteceu antes, tudo isso aqui, ó, somou para a distribuição do airdrop. Ou seja, daria para você somar todos esses meses anteriores de uso dentro do protocolo para você chegar na quantidade de distribuição em junho de 2024. Agora vejam lá, eu coloquei o mouse exatamente em junho de 2024. Olha o que teve antes de uso, quantidade de mensagens enviadas, né? Mensagens é que eles chamam de uma rede para outra, de pontes feitas, em comparação com o que foi feito depois. Vocês estão vendo que a galera deixou de usar quando a gente pensa aí justamente numa caça de airdrop? Se eu fosse fazer uma conta de padaria considerando todos os meses anteriores, ia dar um valor absurdo aqui de diferença. Cara, a gente tá falando de talvez 100x. Não sei, cara, mas é muita coisa, muita diferença de uso. As pessoas simplesmente pararam de usar e estão ignorando o airdrop parte 2. E se a gente fosse pegar só o mês que teve mais transações, por exemplo, lá do passado, ignorando que todos os outros existiram também, a gente tem ali 17 milhões de transações. E desses últimos meses aí, eu vou pegar também o maiorzinho, vamos pegar o mês de outubro, a gente tem 1,2 milhão de transações. Na conta de padeiro dá mais ou menos 14 vezes a menos de transações do que a gente tinha anteriormente. Se na época fosse tão concorrido, se na época fosse tão pouco concorrido como é hoje, vamos multiplicar então, se são 14 vezes a menos, 250 vezes 14. A gente está falando de 3.500 tokens que eu receberia, pelo menos é a perspectiva com o cenário atual. Na época, o token valia 3,44 dólares. Ou seja, multiplicar esses 3.500 por 3,44, a gente está falando de uma alocação próxima de 12 mil dólares. Ou então, perto de 70 mil reais. Mas veja que desde o airdrop, o token subiu de preço. Então, de 3,4 para 6,8, vamos dobrar isso aí. A gente está falando de 25 mil dólares ou de 150 mil reais. No mínimo, bastante interessante. Bom, e com essa informação, eu simplesmente encerro o vídeo por aqui. Te convido a estar no meu canal do WhatsApp, que é gratuito, o primeiro link da descrição. Não deixe de estar lá, porque em fevereiro vai ter coisa nova. E deixe seu like. Também se inscreva no canal. Conte comigo e até 2025 no airdrop da Layer Zero vai ser bastante interessante. Não se esqueça, faça o que tem que ser feito. Eu fui.